Quem for entrando vai interagindo para a gente ver quem é que está entrando, para a gente participar e vamos iniciar novamente. Vamos iniciar novamente. Dejamila, boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Coloquem nos comentários, por favor, porque aí já caiu várias vezes. Vou tentar novamente. Pronto, então vamos iniciar. Mais uma tentativa. Então, vou me apresentar novamente. Meu nome é Lúcia Carmo. Eu sou psicóloga, eu tenho especialização em gerontologia, formação em arte-terapia, trabalho no SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, trabalho com curso para cuidador, faço atendimento clínico e também atendimento em grupo. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, mas antes de falarmos sobre ansiedade, vamos falarmos de saúde mental para iniciarmos sobre ansiedade. E aí, o que é saúde mental? Então, a saúde mental, ela é uma parte integrante e essencial para a nossa saúde, ou seja, da nossa saúde, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela afirma que saúde é um estado de completo bem-estar. E esse bem-estar, ele é físico, ele é mental e ele é social. E não é apenas uma ausência de doença ou enfermidade. Boa noite, Lenira. Começamos novamente, Lenira. E uma implicação importante dessa definição é que a saúde mental é mais do que ela é mais do que a ausência de transtorno mental ou deficiência, né? E aí, quando a gente fala em saúde mental, o que é ter saúde mental? Você pode escrever aí o que é ter saúde mental, né? O que é ter uma saúde mental? É você estar bem consigo mesmo e com o outro. Quem quiser ir escrevendo nos comentários, pode ir escrevendo. É aceitar as exigências da vida, é saber lidar com as suas emoções, aquelas emoções boas, né? Mas também com as emoções que são desagradáveis. É importante que você saiba lidar, é importante que você saiba ter um equilíbrio dessas emoções. E também reconhecer o limite, o seu limite, né? E quando você reconhece o seu limite, você busca uma ajuda. E essa ajuda você busca quando é necessário. Então, se você chegou no seu limite, você diz, eu não suporto mais, então você precisa procurar uma ajuda. É necessário que você busque essa ajuda. E você lembre que todas as pessoas, elas podem sim apresentar sinais de sofrimento, né? De sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na fase adulta e pode ser também na velhice, né? Na terceira idade. Então, em qualquer uma dessas fases, o ser humano ele pode sim apresentar sinais de sofrimentos psíquicos. E existem fatores que podem sim colocar em risco a nossa saúde mental, né? E quais são esses fatores? São as rápidas mudanças sociais, são as condições de trabalho estressante, porque muitas vezes nós temos um trabalho extremamente estressante. Isso aí pode sim prejudicar a nossa saúde mental, é um fator de risco. A discriminação de gênero também, a exclusão social, né? O estilo de vida não saudável também coloca em risco, é um fator que pode colocar em risco a nossa saúde mental.
a violência e a violação de direitos humanos. Então, esses são alguns fatores que podem sim colocar em risco a nossa saúde mental. E vamos entrar em ansiedade. O que é ansiedade? Então, a ansiedade ela é uma reação natural do nosso corpo, né? Ela é uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Geralmente nós falamos assim, no futuro, né? Então, funciona como um mecanismo, né, de sobrevivência para lidar com a situação de perigo. E a ansiedade, ela pode ser preocupante quando ela se torna excessiva, né? Quando acontece em situações simples de rotina, né? Em uma situação simples que você tem condições de resolver aquela situação, você tem uma ansiedade excessiva, isso pode prejudicar e prejudica, né? E quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar as atividades cotidianas, então isso aí é preocupante. Então tudo isso é preocupante quando acontece. Exatamente, é predominante, Lenira. E quais são as possíveis causas da ansiedade? São os traumas intensivos, né? São os conflitos de relações, os conflitos relacionais, os afetivos, os profissionais, o pessoal. Então, isso aí é sim possível causa para que o sujeito tenha uma ansiedade, né? Quando ela vem também a possível causa, quando ela vem acompanhada de outras doenças psiquiátricas, como a depressão, como a psicose, como a neurose, né? E também ela é associada a doenças cardiovasculares ou respiratórias, né? Também o uso também de alguns medicamentos também pode sim causar a ansiedade. E existem os sintomas psicológicos e existem os sintomas físicos. Quando a gente fala, porque tem pessoas que têm uma vida difícil e não desenvolvem ansiedade. Vamos já responder, viu, Lenira? Vamos já responder. E aí, os sintomas psicológicos é a apreensão, é o medo, é a angústia, é a insônia, é a dificuldade de concentração. Isso aí também é um sintoma psicológico. A dificuldade de concentração, a incapacidade de relaxar, sensação de estar no limite, foi o que a gente falou lá no início, né? Muitas vezes você está sem limite, né? Então você precisa procurar ajuda. E essa sensação de estar no limite também são sintomas psicológicos da ansiedade, né? Preocupação com o futuro, preocupação excessiva, pensamentos catastróficos, né? De ruínas ou adoecimentos. Então, tudo isso são sintomas psicológicos. E os sintomas físicos? Os sintomas físicos sudorese, aquela questão de você suar. Muitas vezes, eu estou com as minhas mãos suadas, eu estou com falta de ar, eu estou com a boca seca, com formigamento. Então, tudo isso é sintoma físico. Náusea, ondas de calor, calafrios, temores também é sintoma físico da ansiedade. A tensão muscular, né? Dores nos músculos, né? Dor no peito, que muitas vezes essa dor no peito, o taquicardia, ela é confundida com a questão de problemas de coração. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu estou com problema de coração, eu estou doente, eu estou com taquicardia, o coração está acelerado. Então, isso aí é um sintoma físico da ansiedade, né? Tonturas, urgências para ir ao banheiro. Então, tudo isso são sintomas
sintomas físicos, né? E aí, quando o sujeito tem essa ansiedade, quando ele está com esses sintomas físicos, com esses sintomas psicológicos, ele deve sim procurar uma ajuda, né? Ou seja, um médico, de preferência um psiquiatra, né? Então, o psiquiatra, ele vai trabalhar essa pessoa, ele vai buscar, né? O que essa pessoa, o que esse sujeito tem, né, para fazer o diagnóstico dessa ansiedade, né? E esse diagnóstico, ele é clínico, ele é baseado em análise. E o primeiro passo que esse psiquiatra, o que é que ele vai fazer? O primeiro passo, ele vai procurar saber qual o tipo de ansiedade. Por quê? Porque existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade, ela traz diferentes transtornos, né? Por exemplo, a ansiedade generalizada, né? Então, ela é uma preocupação muito grande, ela causa uma preocupação quase que diária, ela é relacionada a eventos corriqueiros, né? Tem também, que é do grupo da ansiedade, a fobia social, que é aquele medo, aquela ansiedade paralisante, quando a pessoa é exposta em um ambiente social. Existe também as fobias específicas, né? Que isso aí são diferentes tipos de ansiedade. Então, a fobia específica é aquela que o sujeito, ele tem medo de barata, ele tem medo de altura, ele tem medo de agulha, ele tem medo de aranha, ele tem medo de ir no elevador. Então, isso aí são fobias específicas. E tem também aquela que é o pânico, né? Que a pessoa experimenta períodos de retorno à rotina e normalidade, mas de repente, sem um motivo aparente, ela tem uma crise, né? É uma crise muito dura, né? De alguns minutos, e que tem a sensação que vai morrer, né? Que vai enlouquecer, que vai perder o controle. Então, isso aí é a crise de pânico. E aí, quando o médico ele faz esse primeiro passo, que é qual tipo de ansiedade, que ele identifica essa ansiedade, ele vai para o segundo passo. Que o segundo passo é saber qual é a intensidade dessa ansiedade. Porque a ansiedade, ela é leve, ela é moderada e ela é também grave. Então, ele vai fazer uma análise da intensidade dessa ansiedade. E quando ele faz essa análise, que ele sabe qual é a ansiedade, né, qual é a intensidade dessa ansiedade, aí vai para o terceiro passo. Que o terceiro passo é a escolha do tratamento, né? E vai existir o tratamento para os casos leves e moderados e também o tratamento para os casos graves. E quando é um caso leve e moderado, uma psicoterapia, ela pode ser o suficiente para o tratamento, né? Quando ela é leve, quando ela é moderada, a psicoterapia, ela vai sim fazer um trabalho onde esse sujeito, ele vai sim melhorar dessa ansiedade, que ela está leve, ela está iniciando, ela está moderada. E quando essa ansiedade, ela não é leve, ela não é moderada, que ela é grave, aí sim precisa de uma medicação, né? Precisa de uma medicação de alívio e uma medicação a longo prazo, né? Essa medicação irá ajudar o cérebro como lidar com essa ansiedade. Só que junto com essa medicação existe também
a combinação de psicoterapia, ou seja, psicoterapia e medicação. Então, não só a medicação, mas acompanhada de psicoterapia, quando ela é grave, quando essa ansiedade ela é grave. Então, é preciso essa combinação. E como é que você vai fazer, né? Como é que você vai agir para que essa depressão, que ela pode ser moderada, que ela pode ser leve, que ela pode ser grave, o que é que você vai fazer? Você vai fazer mudanças de hábitos, né? E nessas mudanças de hábitos, né, a melhoria na qualidade de vida, ela vai auxiliar na diminuição dos sintomas. Você vai aliar a medicação com a psicoterapia, né, juntamente com a melhoria na qualidade, né, dos hábitos, né? Você vai mudar alguns hábitos. Ou seja, você vai praticar exercício. Se você não se socializa, se você não está se socializando, ou seja, se você não está tendo relacionamentos com pessoas, né, conversando, porque é importante a socialização, é importante relacionamentos, né? Então, você vai praticar exercício, você vai se socializar, você vai ter uma alimentação de uma forma saudável, né? Você vai se amar mais, né? Se amar mais e também ao próximo, né? Um tipo de terapia que é importante, que é muito bom, é a meditação. A meditação, ela está sendo um exercício muito bom para a ansiedade, né? O relaxamento. Você precisa fazer o quê? Se reinventar. Quando a gente fala em pandemia, hoje, no período que nós estamos de quarentena, a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa se reinventar para que a gente não se prejudique ou não prejudique a nossa saúde mental. Então, é preciso que você associe todas essas mudanças dentro da sua vida, né? Medicação, psicoterapia e mudanças de hábitos. Ah, mas é muito difícil. Não, mas a gente precisa sim tentar, né? Porque se você não tentar, se você não se ajudar, então vai ser um pouco complicado para que diminua esses sintomas, né? Vocês tiverem alguma pergunta? Vamos interagir. Bom mesmo é a gente interagir, né, pessoal? Lenira perguntou, por que tem pessoas que têm uma vida difícil e não desenvolvem ansiedade? Olha, muitas vezes a gente vê pessoas que passam por momentos muito, muito difíceis, mas ela tem um controle, ela tem um equilíbrio emocional tão grande, ela sabe lidar com as situações, né? Com as situações que ela passa na vida cotidiana, né? No dia a dia dela. E quando você sabe administrar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, aí é muito bom. Aí existe o quê? O equilíbrio, né? O equilíbrio. Então, a gente vê muitas pessoas que têm problemas de depressão, têm problemas de ansiedade, né? E tem outras pessoas que têm uma vida muito difícil, uma vida preocupante, mas ela sabe sim equilibrar todo o emocional dela. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, assim, se nós formos falar de ansiedade, existem muitas coisas que a gente pode falar dentro do contexto da ansiedade, né? Dentro desse contexto. E a gente precisa ter um equilíbrio emocional para que a gente
não desenvolva uma ansiedade, para que a gente não desenvolva uma depressão, porque muitas vezes a ansiedade, ela traz sim a depressão. A Rosemeire, ela diz: eu só consigo ficar deitada, fico toda dura. Eu só consigo ficar deitada. Você tem ansiedade, Rosemeire? Você tem problema de ansiedade? São os sintomas da ansiedade. Escreve aí, você tem ansiedade? Você tem problema de ansiedade? Oh, Lenira, obrigada, Lenira. Foi ótimo, muito bem explicado. Obrigada. A Rose, ela não me respondeu. Mas é isso, gente. Eu não quero prolongar, né, muito tempo, mas era exatamente isso que eu queria repassar, né, falar sobre a saúde mental, a importância da saúde mental. Nós não podemos deixar nossa saúde mental de lado, nós temos que pensar na nossa saúde física, mas também precisamos pensar, né, e fazer algo por nossa saúde mental, porque ela é importante. Porque se nós não tivermos uma saúde mental de qualidade, a nossa produção, ela é muito pouco, né? Então, nós vamos ter problemas de insônia, nós vamos ter problemas de relacionamento, tudo isso. Então, nós precisamos, né? Nós precisamos entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, que ela é importante. A Rose, ela disse que tem sim ansiedade. Rose, você foi diagnosticada com ansiedade? Porque se você ainda não foi diagnosticada, toma medicação, tá certo. E você procura fazer as terapias que são necessárias, você faz com que isso aconteça, porque se você foi diagnosticada, se você toma medicação, é preciso sim fazer as outras terapias, né? É preciso fazer a questão da atividade física, né? De socializar, de uma alimentação saudável, tudo isso. Porque juntamente com a medicação, você vai melhorar, né? Isso aí auxilia na diminuição dos sintomas, como eu falei. Certo. Pois é isso, gente. Eu agradeço a vocês por vocês terem vindo para a live de hoje. E na próxima a gente vai ver o que é que nós vamos falar. Eu vou colocar uma enquete e vocês vão dizer qual é o tema da próxima live, tá certo? Beijo para vocês, muito obrigada. Lenira, ela diz assim: para muitos, saúde mental está relacionada à doença, mas não é. Com certeza, com certeza. Saúde mental, saúde da mente, saúde, a saúde da nossa psique, né, do nosso cérebro, né? Não é relacionada a transtorno, né? Não é relacionada, mas eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Sim, eu tenho que cuidar, mas não é porque eu estou cuidando da minha saúde mental, eu estou com um transtorno, não. É fundamental você cuidar do seu corpo e da sua mente, né? Ou seja, nós somos corpo e mente. É isso aí, Lenira. Obrigada, Djamila, por você ter vindo para a live, minha amiga psicóloga. Pois é isso, pessoal. Muito obrigada, boa noite, um final de semana cheio de paz, cheio de alegria. E cuidem da saúde mental de vocês, tá bom? Beijo!